A gente fala agora sobre meio ambiente, uma das grandes polêmicas dos últimos dias. Texto aprovado pela Câmara resultou na retirada de atribuições importantes da pasta que é comandada pela ministra Marina Silva. São 24 medidas que tiveram como consequência o esvaziamento dos ministérios do meio ambiente e também de povos indígenas. Com isso, ficou exposta a divergência entre os grupos que apoiam o governo Lula. Sobre esse assunto, gentilmente nos atende agora o presidente do PROAM, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí. Bocuí, mais uma vez, uma honra te receber aqui na Jovem Pan. Como vai? É um prazer, Thiago. É um prazer estar com vocês. Bom, Bocuí, o senhor tem sempre uma análise muito técnica dessas questões. Essa retirada de poderes, principalmente do Ministério do Meio Ambiente, prejudica de que forma, se é que prejudica, no seu entender, a questão ambiental no Brasil? O que pode acontecer a partir de agora com esse esvaziamento? Olha, Thiago, é preciso que as pessoas entendam, os parlamentares entendam também, que o Sistema Nacional do Meio Ambiente é, como o próprio nome diz, um sistema. E como um sistema, ele precisa de todas as suas partes, de todos os seus componentes, para que ele seja eficiente, não é? Então, num processo organizacional, onde você coloca as atribuições, o que aconteceu seria como você colocar os sapatos num maleiro do guarda-roupa, né? Ou um pé de cada lado. Porque é essencial que você tenha, dentro de um sistema ambiental, a agenda azul, que é a agenda da água, e a agenda verde, que é promovida também pelo CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, eles fazem parte das agendas verde e das agendas azul, que são agendas essenciais para o sistema ambiental brasileiro, né? Então, o que não se percebeu nesse processo é que você desestruturou o sistema ambiental do Brasil, que é regido pela Política Nacional do Meio Ambiente, que tem normativa, que tem legislação, que tem elementos operacionais que não pode ficar sem essa importância estratégica de agendas, né? Então, o que acaba acontecendo, sim, é um prejuízo enorme para o sistema ambiental do Brasil. Carlos, o governador ele também cogita aí uma gestão compartilhada. Qual a sua visão a respeito? A visão compartilhada, ela é interessante sempre, porque a questão ambiental, ela é uma questão que é central, mas ela é transversal para todos os ministérios. Então, quando você precisa implementar uma política, por exemplo, como o Cadastro Ambiental Rural, claro que você vai ter uma interface, um diálogo com todos os outros setores afetos estrategicamente ao uso de ocupação do solo, a questão não só ambiental, mas a questão de planejamento territorial, o Ministério da Agricultura, outros ministérios de integração regional, que são ligados à mesma temática, mas indiretamente. Na verdade, uma agenda dessas, em essência, ela é ligada ao próprio Ministério do Meio Ambiente. Estou dando aqui o exemplo da questão do Cadastro Ambiental Rural, porque ele é, na verdade, uma recomposição florestal de um passivo ambiental que foi gerado ao longo do tempo. Então, ele é uma parte estritamente ligada, e eu diria intrinsecamente ligada à agenda ambiental, né? Então é muito importante que se tenha integração com outros ministérios, mas não de uma forma a desvirtuar o próprio sistema ambiental. Deslocar a competência dessa forma é um exagero. Na sequência, a pergunta de Nelson Kobayashi. Doutor Carlos, muito bom dia, um prazer falar com o senhor. Queria aproveitar a sua experiência, sua expertise, para lhe perguntar a respeito de um assunto que foi muito importante nessa relação que tem se estremecido entre o presidente Lula e a ministra Marina Silva nos últimos dias, que é a possibilidade de exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas e que tem dividido opiniões. Queria saber do senhor e de quem o senhor acompanha aí, que é especialista na matéria, qual é o senso comum, se há alguma divergência de fato técnica a respeito da possibilidade ou não dessa exploração, como isso tem sido encarado pela área dos ambientalistas. Então, quando você fala de licenciamento ambiental, seja de que tipo de empreendimento for, nós tratamos aqui de impactos ambientais, não é? Você, de uma forma prévia, prevê se haverá ou não impacto ambiental. Esse é o espírito do licenciamento ambiental, é desenhar e modelar de forma prévia a possibilidade ou não de impacto ambiental. Nessa discussão, o elemento fundamental
é a alternativa locacional, é onde você pretende o empreendimento. Então, quando o empreendimento ele é colocado, como nesse caso, um empreendimento que é de alto risco do ponto de vista de extravasamento de óleo e outras situações que já ocorreram no mundo todo, então se tem conhecimento sobre a insegurança nesse sentido, quando essa iniciativa ela ocorre na foz do Rio Amazonas, da bacia sedimentar, e quando se fala aí de 100 quilômetros, 170 quilômetros, é a mesma coisa que a foz, porque o sistema da foz do Amazonas é uma bacia sedimentar formada há milhões de anos por conta da disposição de sedimentos. Então, isso é um ecossistema especial e do ponto de vista de sustentabilidade, e você tem ainda uma realidade que é a proximidade com a costa do Brasil e de outros países, que isso pode significar uma perspectiva de impactos ambientais muito duros com relação, principalmente, à constituição ecológica dessas costas, que é, por exemplo, a questão dos manguezais da região Amazônia, os maiores manguezais do mundo, né? Que são berçários de peixe. Então, estamos falando aqui de impactos muito fortes. E quando acontece alguma coisa nessas condições de profundidade, de exploração de profundidade, como aconteceu na plataforma Deep Horizon da British Petroleum no Golfo do México, há uma grande impossibilidade de resolver o problema. Depois que extravasou, que você tem um vazamento, praticamente não existe tecnologia global que possa reverter o processo, né? Então, isso faz da situação uma perspectiva locacional inadequada. Então, é natural que haja uma discussão até a última instância sobre os riscos que o empreendimento traz, né? E o IBAMA, ele muito acertadamente, ele disse, olha, o ecossistema é frágil, diante da lacuna de informações, nós estamos aqui negando essa possibilidade. Agora, Bocui, surpreende o senhor, que milita nessa área ambiental há muitos anos, de uma decisão como essa, ou pelo menos um levantamento, um estudo para que isso possa ser feito a partir do atual governo? Olha, eu acho, Tiago, que a situação atual na questão da extração de petróleo nos coloca num contexto muito específico. Nós estamos aqui no estado global de emergência climática. Isso é um fato científico reconhecido. O petróleo, para ser extraído num processo de investimento que se passa agora, daqui a 5, 6 anos, ele vai entrar numa fase de restrição do mundo com relação ao uso do petróleo. Nós estamos mudando muito rapidamente a matriz, com a Europa barrando o uso de veículos a partir de 2035 e outras iniciativas que são gestadas no mundo por conta da necessidade imperiosa de se transformar essa matriz. Então, continuar pensando na velha matriz do petróleo e achar que esse tipo de investimento ele vai ter vida sólida no mercado internacional a partir de 2030 é um absurdo, né? Então você tem questões conceituais, questões científicas e questões econômicas envolvidas que têm que ser sopesadas para investimento do governo brasileiro. Ainda falando sobre a exploração do Amazonas, Marina Silva ela deixou o segundo governo aí de Lula por conta de divergências. Isso pode acontecer, na opinião do senhor? Eu acho que esse contexto, essa conjuntura que está se dando hoje, ela sinaliza para uma realidade de estado de arte do sistema ambiental brasileiro, né? O SISNAMA. O que está sendo atacado com a retirada de competências é o próprio sistema ambiental do Brasil. É o que está ligado ao exercício da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a nossa lei maior ambiental constitucional, é a nossa Constituição Ecológica. E se num processo de governo, onde você tem o esfacelamento da política ambiental, seria natural que a Marina Silva, diante da sua perda de estrutura, ela deixasse o governo. Eu acho que isso é uma possibilidade quando você pensa que o que está se atingindo com essas medidas é o próprio sistema ambiental do Brasil.
ao qual responde a ministra. Agora, a questão do petróleo é uma questão política, não é? Nós temos aí uma queda de braço entre os países que gostariam de ter os royalties, gostariam de reeditar essa política de extração de petróleo e a área ambiental, né? Só que a área ambiental, ela precede, né? Ela precede e você tem bons exemplos ao longo da história do próprio Brasil das situações em que a exploração de petróleo deixa determinadas regiões, como, por exemplo, Macaé, né? É um ciclo curto, ele entra numa região por um período muito pequeno de tempo, ele dá uma injeção de economia e depois ele desaparece, né? Ele simplesmente vai embora porque o petróleo é explorado e o petróleo acaba não sendo mais interessante para a humanidade, como eu acabei de dizer, né? Então, esses ciclos curtos, eles são perigosos. É mais interessante para a região da Amazônia você ter um grande investimento em bioeconomia, em transformação para um modelo adequado à região, que seria, então, perene, permanente e garantiria o futuro das futuras gerações naquela região. Kobayashi? Doutor Carlos, eu queria fazer a pergunta a respeito de um outro ponto interessante em relação às questões ambientais neste governo, que é a alta do desmatamento que nós temos visto já no início deste ano em relação ao ano passado. A que o senhor atribui essa alta e o que deve ser feito para combater essa alta de desmatamento? Olha, eu estou absolutamente inconformado com o fato de você ter um aumento de desmatamento, porque o que acontece é que o governo atual, o governo de Lula da Silva, ele fez um discurso pedagógico correto de combate ao desmatamento, portanto, não faltou discurso. Por outro lado, você tem uma ação muito forte do governo no atendimento à situação Yanomami, que é a situação de um verdadeiro caos do ponto de vista de gestão, de abandono daquela comunidade, a mercê de uma insegurança junto à questão do garimpo, com envenenamento do território. Então, isso teve uma atenção profunda do governo federal. Isso significa que, do ponto de vista do operacional possível, o governo deslocou muito empenho para a área indígena, e isso é correto, porque nós tínhamos ali uma situação que necessitava dessa cobertura, e, por outro lado, isso fragilizou o conjunto da Amazônia. Então, falta aí articulação, falta mesmo articulação para uma política imediata, integrada com os estados para conter o desmatamento, né? Então, não se justifica essa continuidade do desmatamento. Isso deve piorar com o período de seca que vem agora, e o governo precisa vir a público e dizer quais as medidas que está tomando para conter o desmatamento. É impossível aceitar um silêncio sobre essa questão, né? O que está sendo feito, que metodologia está sendo utilizada no sentido de articular todos os setoriais responsáveis pela fiscalização, isso o governo deve colocar de forma muito transparente. Ô, Bocuí, qual que deve ser a reação internacional se essa exploração de petróleo naquela região for autorizada? Bom, nós temos que ver aqui o que é a Amazônia. A Amazônia é o cartão postal do Brasil na área ambiental, né? É o nosso DNA. Quando você fala da Amazônia, você fala da maior floresta do mundo, equatorial, abrigando enorme biodiversidade, um elemento de refrigeração da área equatorial do planeta. Então, extrapola os limites da região. A Amazônia ela é importante para o mundo, ela é importante para a América do Sul, para levar água. Então, quando você fala da contradição de explorar petróleo muito próximo da costa da Amazônia, não é? Com os riscos todos que a gente conhece, que essa extração traz em águas de profundidade, será um duro golpe na imagem brasileira internacional, não é? Assim como o projeto Willow, do presidente dos Estados Unidos, com relação à extração do petróleo na região do Alasca, né, das proximidades do Ártico. Então, os dois países, tanto o Brasil como os Estados Unidos, estão tomando medidas que são equivocadas ou estão contraditórias com relação aos compromissos que assumiram frente à Conferência de Paris. Esse é o primeiro ponto. O segundo é a necessidade de empenho máximo de proteção da Amazônia, evitando uma alternativa locacional equivocada para a exploração de combustíveis fósseis.
Eu gostaria de saber a opinião do senhor a respeito da COP30 ser realizada aqui no Brasil em 2025. Olha, eu acho que é muito bom que seja realizada no Brasil. Em primeiro lugar, porque as COPs elas têm sido realizadas em países autoritários, como o caso do Egito, como o caso do governo também dos Emirados Árabes. E esses estados, eles inibem a participação da sociedade civil, como ocorreu, por exemplo, em Glasgow, no Reino Unido, na Escócia. Então, essa participação da sociedade civil livre de pressão sobre os países que acontece nas COPs é fundamental para impulsionar os acordos, porque você tem uma manifestação da sociedade e isso faz com que os países sejam mais voltados a esse atendimento, né, da questão do interesse público. Então, esse é um ponto. O segundo é que o Brasil, e agora ressalte-se a questão da Amazônia, que nós conversamos agora, da exploração de petróleo, o Brasil não é um país que tem o seu perfil muito ligado à questão de petróleo, como os Emirados Árabes e o Egito, né? Então, isso faz do Brasil um país que tem maior isenção, porque agora, nos Emirados Árabes, o próprio gestor de uma companhia petroleira será o coordenador da conferência. Então, aí tem uma questão que é muito importante, que é o fato do país sede ele ter uma ascendência muito forte sobre o processo político e sobre a sua proposta relacionada à COP, a sua influência no processo de decisão final, né? Então, eu vejo de forma muito positiva essa vinda para o Brasil e também porque traz os olhos da comunidade internacional para a Amazônia, né? O maior ecossistema de florestas do mundo, de biodiversidade, fundamental para a proteção, inclusive, do planeta na questão do aquecimento global. Isso impulsiona não só a atenção do mundo com relação à Amazônia, que já é bastante intensa, mas também faz com que o Brasil seja obrigado a fazer a sua lição de casa contendo o desmatamento. Isso é natural, diante das possibilidades. Bom, o Nelson Kobayashi faz a última pergunta para Carlos Bocuí, presidente do PROAN. Doutor Carlos, eu gostaria de perguntar a respeito de algo que foi retomado nesse nosso governo, que é o Fundo Amazônia. O governo brasileiro voltou a se relacionar com outros países pedindo doações. Recebemos já da Alemanha, dos Estados Unidos, e isso não era assim tratado no governo anterior, porque o ex-presidente Bolsonaro dizia que isso daria margem para outros países praticarem algum tipo de ingerência, de intromissão no território brasileiro. Qual é a sua opinião a respeito disso? Foi uma boa decisão retomar o Fundo da Amazônia? Não tem dúvida. O Fundo Amazônia é um fundo de recursos que acabam sendo colocados não só para o Brasil, mas há muito dinheiro também colocado para as florestas do Congo e para as florestas da Indonésia, né? Mas o principal hotspot de proteção é o Brasil, que tem um desmatamento bastante acentuado no momento atual. A questão do aporte de recurso financeiro para a Amazônia, para a proteção da Amazônia e para incluir na Amazônia o modelo de desenvolvimento, ele é uma forma de compensação dessas áreas que são importantes para o planeta, que é estabelecido na própria Conferência de Paris, né, como a obrigatoriedade dos países mais ricos de colocar dinheiro para que os países com menos recursos façam a sua adaptação, mudem o seu modelo de desenvolvimento, protejam os seus recursos naturais. Então, não há nada de perda de soberania. A soberania hoje ela é colaborativa, né? Você tem uma preocupação global com esses elementos que são essenciais para a contenção das mudanças climáticas. Então, toda essa discussão sobre soberania, ela já está ultrapassada no cenário internacional da diplomacia internacional. Na verdade, não guarda vínculo o aporte de recursos com qualquer exigência que seja. A exigência que existe, na verdade, é muito simples. Se você não cuidar do meio ambiente e não fizer a lição de casa, eu paro de aportar recursos, né? Esse é o cuidado que nós devemos ter. Se esse dinheiro passar por uma boa gestão e não mostrar resultados, nós vamos perder esse aporte de recursos que é fundamental para a proteção de uma região continental como a Amazônia. Carlos Bocuí, presidente do PROAN, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Mais uma vez, obrigado pela gentileza, uma excelente semana, até a próxima. Até a próxima, obrigado.